Ora, ouçam só isto. O medo de cada um perante o seu futuro transforma-se em xenofobia. O medo que por si sente o indivíduo manifesta-se não só como xenofobia, mas também como ódio a si mesmo. A sociedade do medo e a sociedade do ódio promovem-se mutuamente. Ora, ouçam também isto. Para a nossa espécie, as doenças infecciosas, virais, parasitárias, representaram a agressão seletiva que foi sentida da forma mais longa e, talvez, da forma mais intensa pela humanidade, pelo menos durante o período histórico. Está lançado o mote para o debate de hoje. Vamos falar sobre epidemiologia e cultura. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Dos textos às ideias. Bem-vindos, Fátima Vieira, vice-reitora para a Cultura da Universidade do Porto, e Paulo Guzmão, coordenador do projeto de podcasts da Casa Comum Online. Eu sou a Susana Martinho. Como não podia deixar de ser, hoje discutimos a epidemiologia. Estamos a enfrentar aquela que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior crise sanitária global do nosso tempo. Falo da pandemia Covid-19. Fátima, estamos perante um comportamento de crise? Sem dúvida alguma, as palavras que eu escolhi ler logo no início sobre o medo que se transforma em xenofobia são tirados de um livro do filósofo alemão de origem coreana, Byung-Chul Han, foi publicado em 2016, chama-se A Expulsão do Outro. E embora o Byung-Chul Han tenha escrito aquelas palavras a propósito da relação que a Europa tem vindo a desenvolver com os imigrantes e com os refugiados, que repudia por serem diferentes dela, eu acho que são palavras que podem ser perfeitamente aplicáveis também à situação que nós hoje vivemos. Curiosamente, é isso também que o filósofo José Gil diz naquele excelente artigo que fez publicar no Público, a 15 de março, quando fala do medo dos outros, do medo que nós temos de sermos infectados. E como exemplo deste comportamento de crise, eu gostaria de oferecer uma conversa que me foi relatada entre uma jovem italiana, Erasmus, que já está aqui no Porto há 3 meses e, portanto, de forma alguma poderia ter trazido o vírus para o Porto, e a coordenadora de um projeto que nós temos na Universidade do Porto, que é o Utopia 500, é um projeto de extensão universitária que tem como objetivo promover a ideia da hospitalidade, a ideia de cooperação, a ideia de inclusão, e contou ela à coordenadora, à Rita Amaral, que partilhava um quarto com uma colega portuguesa que praticamente deixou de lhe falar, pô-la completamente de lado. E comentou ela, pois eu agora compreendo o que é que sentem as pessoas que são excluídas apenas por causa do seu país de origem, ou que são excluídas em função da cor da pele, ou que a Rita Amaral lhe terá dito, pois então imagina o que era sentir isso toda a vida. Felizmente só agora é que sentes, e felizmente apenas nesta altura de crise. E, portanto, nós estamos perante comportamentos de crise, que são comportamentos de medo, comportamentos de xenofobia, mas, felizmente, as notícias que nos têm chegado são também comportamentos de cooperação. E é essa mensagem que, em tempos de crise, a cooperação e a solidariedade são também história que nós temos de lembrar. Por falar neste tipo de comportamentos de crise, Paulo, há pouco em conversa contava-nos uma história das caravanas. Quer partilhar? Claro. Parece que, entretanto, nas notícias digamos, já foram um pouco alteradas relativamente ao que se passou no Alentejo, mas nós tivemos, curiosamente, a reprodução no Alentejo de acontecimentos já imemoriais, ou seja, a fuga das pessoas das cidades e das zonas afetadas para zonas que ainda aparentemente estão virgens da infecção. Em princípio, esse é precisamente um dos possíveis vetores de contágio, quer dizer, se essas pessoas já estão contagiadas, vão contagiar essas regiões, como aliás sucedeu em diversas epidemias ao longo da história humana. Eu aproveitava para dizer que se efetivamente a solidariedade vai ter que ser um dos nossos comportamentos fundamentais,
Nós temos também muita coisa a aprender com epidemias anteriores e a forma como lidamos com elas. Embora, obviamente, estamos em tempos novos. Ainda ontem eu ouvia alguns dos responsáveis da Proteção Civil a dizer que isto é uma situação nova. Ou seja, ela é nova para nós, para os nossos antepassados, por exemplo, para a geração do meu avô. Não era certamente nova. Ele, por exemplo, foi contagiado pela gripe espanhola, que matou milhares e milhares de pessoas no final da Primeira Guerra Mundial. Isto leva-me para a próxima pergunta, que é como é que as epidemias alteram os comportamentos humanos? A verdade é que eles transformam as sociedades em última análise. Nós sabemos que a sociedade, por exemplo, dos meados do século XIV foi profundamente alterada pela peste negra que visitou a Europa precisamente a partir de 1348. Sabemos que grande parte, por exemplo, de medidas sanitárias que foram tomadas durante a peste do século XVII em Londres tiveram depois repercussões posteriores. É um bocado difícil de dizer de que forma é que isto vai alterar o nosso comportamento. Na realidade, nós estamos perante uma situação nova precisamente porque a nossa sociedade é diferente. Ela está organizada de uma forma já muito diferente daquela que era a sociedade portuguesa dos inícios do século. Portanto, de repente nós temos a capacidade de isolar uma grande parte da população, ou uma parte sensível da população. E já agora teria piada saber, ou seria interessante, seria importante saber qual é efetivamente a percentagem da população portuguesa que se consegue afastar do trabalho, que se consegue afastar do contacto com os outros. No passado, isso era praticamente impossível. Conseguimos agora, com as tecnologias, aparentemente, ou sim, ou pelo menos parcialmente sim. Os nossos comportamentos vão se mudar, vai depender do tempo que demorar o isolamento, do tempo que durar esta disrupção social. Bem, Fátima, vamos lidar com uma disrupção cultural? E se sim, quando? Não estamos ainda no tempo da disrupção cultural e espero que a minha resposta seja não, ou seja, não sei, não posso dizer quando porque não vai acontecer, porque realmente nós vamos assistir a uma disrupção certamente económica, isso não tenho qualquer dúvida. Agora, cabe-nos assegurar que não será uma disrupção cultural. Este propósito, gostava de convocar um livro do António Damasio. O António Damasio tem-me ensinado imensas coisas ao longo da minha vida e no último livro que ele publicou em 2017, A Estranha Forma das Coisas, ele explica-nos um conceito que é muito interessante e que nos poderá ajudar a compreender também a situação em que vivemos. Ele fala do conceito de homeostasia cultural. E o que ele diz é que há algo que é comum aos seres humanos e a todos os organismos, inclusivamente aos vírus. Há algo que é o processo de homeostasia. E ele diz o seguinte: a homeostasia é o poderoso imperativo inato cujo cumprimento implica em cada organismo vivo, seja ele grande ou pequeno, nada mais, nada menos do que persistir e prevalecer. A parte do imperativo da homeostasia que diz respeito ao persistir é transparente. E realmente toda a gente sabe disso, não é? Todos os organismos vivos, inclusivamente os vírus, quando se sentem atacados, o que é que eles fazem? Organizam-se para se tornarem mais fortes, organizam-se e depois desenvolvem técnicas ou desenvolvem formas de organização que lhes permitem não apenas persistir, diz o Damasio, mas também florescer, mas também prevalecer. E é muito interessante porque ele utiliza esta ideia para nos explicar, inclusive, os nacionalismos. Nós, em alturas de crise, o que é que fazemos? Primeiro protegemos a nossa família, depois protegemos os nossos amigos, depois protegemos a nossa cidade, a nossa região, chegamos ali à proteção do nosso país e depois não somos capazes, nós não temos mecanismos biológicos, nós geneticamente não estamos programados para desenvolver comportamentos cooperativos.
E agora o que é que nos diz Damásio? Felizmente nós somos seres culturais e nós, embora não estejamos geneticamente programados para estes comportamentos cooperativos, a verdade é que através da cultura nós somos capazes de contrariar este nosso instinto primitivo para proteger apenas os nossos. E realmente nós temos andado a ouvir exemplos fantásticos de solidariedade, de vizinhos que afixam nos elevadores ou à entrada avisos a dizer estou pronto para ir fazer compras se precisar, estou pronto para ajudar. Isto para não falar também dos nossos profissionais de saúde que têm abnegadamente vindo a cuidar também de todos nós com horários de trabalho impensáveis, não é? E, portanto, eu diria que espero que não cheguemos à disrupção cultural, económica será de certeza, mas se nós conseguirmos resolver isto culturalmente, então não chegaremos a esse ponto. Paulo, se falarmos do novo coronavírus, digo que é novo porque até dezembro só ainda tínhamos ouvido falar de 6 e sabe-se muito pouco do Covid-19, quais são os paralelismos culturais que encontra face a outras epidemias? Na realidade, o ser humano tem sempre a capacidade de incorporar os desastres e de produzir cultura a partir deles. Portanto, vamos descobrir que também seremos capazes, como a Fátima bem diz, de integrar, ao mesmo tempo que a cultura vai ser fator de resistência, vai ser também depois, digamos, uma expressão deste nosso desire. Havemos de descobrir formas de o fazer. Agora, de uma forma mais global, os paralelismos com outras doenças que nos visitaram são óbvios, mas eu gostava de reforçar aquilo que disse antes. Na realidade, a nossa sociedade talvez consiga organizar uma resposta diferente. Nós estamos dependentes de vacinas, portanto estamos dependentes, digamos, de uma imunização, que podemos dizer em si também é um produto cultural, não é? Portanto já não é só a imunização natural, ou seja, a resistência, quer genética, quer por imunização, por contágio com o vírus ou com a bactéria, que vai funcionar, vai ser, portanto, uma organização já científica, digamos, desse combate. Não é que isso não tenha sucedido em momentos anteriores, como por exemplo na altura da gripe espanhola, mas muito limitada. Os paralelismos, por acaso, estamos a encontrá-los. A ideia de isolamento, a própria forma como o isolamento se processa, é muito similar, se bem que mais ténue, por relação com aquilo que sucedeu em momentos anteriores, não é? Quer dizer, a ideia de pânico, a ideia da fuga do contacto com o outro, a ideia de organização de cordões sanitários, a ideia de organização de serviços sanitários e de entreajuda, tudo isso são, digamos, também ecos da história. O que eu espero que não venha a ser o eco da história foi muitas vezes os casos de profundo egoísmo e de abandono, de muitas vezes mesmo de ladruagem, de assassinato, portanto, cenas que aparecem curiosamente descritas em muitos episódios da peste negra, que, devo eu dizer, que é uma coisa que que se vai esquecendo, é que ela esteve presente na Europa durante cerca de 400 anos, de forma endémica, a atacar aqui e acolá as diferentes cidades, mas esteve cá durante muito tempo. Portanto, não é ela que nos visita agora, mas vem algo de parecido.
Fátima, os coronavírus são zoonóticos, transmitem-se de animais para pessoas e alguns, como o Covid-19, são transmitidos de pessoa para pessoa e propagam-se de forma mais rápida. Nesta altura, e perante o desconhecido, defendem-se muitas teses. Uma delas é que isto será culpa da dieta omnívora, mais propriamente das pessoas que comem carne. A solução passará pela adoção de um registro alimentar vegan para evitar estes surtos no futuro? A resposta, Susana, é que não sei. E agradeço muito por me ter colocado essa questão, porque me dá exatamente a oportunidade de explicar a minha visão de problema. Eu não sei e a única coisa que tenho de fazer é confiar naqueles que sabem. Isto leva-me a pensar num site que eu consultei ainda recentemente, é o site Pensar Nutrição, Combater Desinformação. E é um site que é animado com os posts do professor Pedro Graça, que é o diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação, e pela professora Maria João Gregório, que é diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde. E eles ainda há pouco assinaram um post sobre epidemias e alimentação. E eles colocam muito bem a questão, eles dizem, o grande problema é que agora são todos especialistas em virologia, toda a gente sabe tudo, não é? E dizem a certa altura que realmente o grande problema é a circulação de informação de má qualidade e ela é que ainda continua a ser um fator decisivo no desenvolvimento das epidemias modernas, não apenas nesta, mas de todas as epidemias de uma forma geral. E nesse post, se ele fala de epidemias, não fala uma única vez da carne. E apesar de eu não ingerir carne há pelo menos 15 anos, eu diria que tenho de confiar nos cientistas. Quando os cientistas vierem dizer que a ingestão da carne é que está na origem desta pandemia, e eu então, com esses argumentos científicos, claro que passo a subscrever também esse argumento. Mas eu diria que o meu primeiro lema é eu fico em casa, e o meu segundo lema é eu abstenho-me de falar daquilo que não sei, tenho de confiar nos nossos cientistas. É um bom lema, devíamos todos adotar esse, especialmente nos próximos tempos. Se falarmos em quarentena, vemos que o ser humano oferece alguma resistência a essa prática, isso porque somos seres sociais e temos tendência a resistir quando nos tentam segurar num lugar ou quando nos tentam separar. Paulo, o isolamento social, a quarentena, agora o estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, podem ter o efeito oposto ao esperado, provocar no ser humano um sentimento de desconfiança? Ora bem, o facto de nós termos redes de informação faz-me crer que não. Que vai existir confiança, isso sim, na informação produzida, quer a partir das organizações de saúde, quer veiculada pelo governo. Não, claro, se nós falamos de desconfiança e com isso nos referimos ao facto de não saber se o outro está infectado e de alguma forma fugir dele quando o encontramos na rua ou em qualquer outro local onde as necessidades nos levem, mas eu não acredito que isso seja verdadeiramente desconfiança. Portanto, o isolamento, nós não sabemos. Aí, de certa forma, reproduz o que diz a Fátima. Nós não sabemos o que é que isto vai provocar, porque nunca estivemos neste tipo de situação. Claro que a duração deste isolamento vai ser determinante também e vai influenciar os nossos comportamentos. Ainda relativamente cedo para dizer. Agora, referindo-me um pouco também à questão anterior da carne, eu acho que há uma coisa que tem piada, é que em todas as epidemias há sempre um culpado. Tem sempre que se descobrir um culpado em momentos anteriores. Costuma dizer-se que a culpa nunca morre solteira, não é? Ora bem, em momentos anteriores eram judeus ou indesejáveis sociais, pronto, agora a culpa pode ser dos carnívoros. Já agora aproveito para dizer que as epidemias podem difundir-se e não ter nada a ver com a carne. O caso da peste negra, que é fundamentalmente veiculada pelo rato e pela pulga do rato, e depois pelo contágio humano direto, não tinha nada a ver com o consumo da carne. Enfim,
E onde chegar outras culpas virão, muito se dirá sobre isto, algo correto, algo totalmente fantasioso. Na Europa sabemos que o surto não está sob controlo. A vacina só ainda está na fase 1 de testes e estima-se que vai demorar 1 ano a 1 ano e meio para estar pronta. Fátima, temos capacidade para aguentar a nova pandemia que se abate sobre a Europa e sobre o mundo? Eu confio que sim. Quem me conhece sabe que a minha área de estudos são os estudos sobre a utopia, e quem me conhece sabe também que eu sou uma utópica convicta. E eu acho que temos de ter sempre em mente aquele elogio que o António Damasio faz à nossa capacidade humana para, através da cultura, contrariarmos os nossos comportamentos primitivos. E eu penso que a lição do José Gil é também muito útil, não é? O que ele nos diz. Ele diz-nos muito sabiamente aquilo que nós temos de fazer. Diz ele, nós temos de ficar em casa, mas, e isto é que é muito importante, é que o isolamento físico não pode, de forma alguma, implicar o nosso isolamento social. Nós temos a felicidade de viver numa era da internet. E graças à internet e graças às redes sociais, nós vemos o nosso espaço ampliado, não é? Nós estamos em contacto com os outros e é muito importante que nós que tenhamos sempre em vista os outros, saibamos aquilo que acontece com os outros e tenhamos sempre estes comportamentos de exemplaridade que falei há pouco, sempre bem presentes. E depois temos, claro, que confiar nos nossos líderes. Este é um momento em que não é um momento para pensarmos em partidos, temos que confiar nos nossos líderes políticos, naquilo que eles decidem que será o melhor para nós. Temos que confiar também na ciência. E é aqui que eu acho que é realmente importante, porque na ciência, eu acho que a ciência vai trazer mais cedo do que nós pensamos alguma solução, porque os cientistas estão a adotar esses comportamentos cooperativos, eles sim, não é? Estão a construir redes transnacionais de conhecimento, estão a estudar o problema e eu penso que essa poderá ser uma situação. O José Gil conclui a crónica de que falei e que publicou no Público, dizendo que são tudo bons sinais que se desenham no horizonte. E eu queria dizer que subscrevo plenamente aquilo que ele diz, porque nós o que precisamos mesmo de fazer é de ter sempre esse horizonte de solidariedade, esse horizonte de cooperação, de progresso, de fé também no desenvolvimento do conhecimento humano, e se nós tivermos esse horizonte, que se o colocarmos no nosso futuro, teremos um futuro que nos inspira e, portanto, será uma ideia de futuro, uma visão de futuro que nos certamente irá ajudar a aguentar estes tempos de crise, a ultrapassar estes tempos de crise. E, portanto, informação, conhecimento, educação e cultura. E eu aproveito para dizer isto, cultura, porque se a cultura é aquilo, se a cultura é a forma como nós vemos o mundo, se a cultura é aquilo que nós entendemos por desenvolvimento, eu acho que todas as instituições que estão ligadas à cultura têm agora um papel fundamental a cumprir. E eu espero que seja esse o papel também destes podcasts, espero que seja também esse o papel da Casa Comum Online, que ajude também a compreender e a mostrar que o desenvolvimento do mundo é um desenvolvimento cooperativo. Muito obrigada pela vossa perspectiva no primeiro episódio do Ora Ouçam Só Isto. Paulo, quer deixar uma última mensagem? Sim, gostava. Unicamente para dizer que aproveitei estes dias para revisitar uma obra, que aliás é a obra de que li um pequeno excerto logo no início do programa, que é um livro de Jacques Ruffier e Jean-Carl Sourniat, As Epidemias na História do Homem. É já um livro com uma certa idade, ele foi editado em 1984, mas permitiu-me, de certa forma, e essa é uma das boas funções da história, colocar em contexto esta epidemia no contexto das epidemias históricas. E, portanto, o que nós sabemos é que nós somos tenazes. E só em raros momentos é que epidemias deram conta de todo um povo, se bem que isso também sucedeu. A sociedade ocidental, aliás, as sociedades modernas, serão todas suficientemente fortes para resistir. Isto não é uma catástrofe que seja equiparável a catástrofes sanitárias que existiram no passado histórico. Por isso, devo dizer,
não sendo eu uma pessoa particularmente otimista, que relativamente a isto não tenho dúvidas. Vamos sair disto, obviamente, diferentes. Vamos sair de uma forma diferente. Curiosamente, também vai ser a forma como nos vamos comportar durante este período de isolamento, durante este período de combate, que vai também determinar a sociedade que vamos ser a seguir. Já pouco diferente, muito diferente, o futuro dirá. Aqui estaremos para ver o resultado, então, deste comportamento de crise, se quisermos. Voltamos para a semana, à mesma hora, e vamos discutir um tema relacionado com a figura feminina. Fátima Vieira, Paulo Guzmão, é sempre um gosto. Até para a semana.